Eu recebo constantemente dúvidas de vocês aqui no canal, né? E por isso eu resolvi juntar algumas delas e responder tudo em um único vídeo, porque eu acho que essas dúvidas podem ser de outras pessoas também. E dessa maneira todos aprendem juntos, vale? Então, se vocês gostarem desse formato de vídeo de respostas, né? Já manda sua dúvida aqui e bora lá pro vídeo de hoje. Olá, que tal? Para quem não me conhece ainda, muito prazer. Meu nome é André Siviero. Eu sou o professor e fundador da escola Você Falando Espanhol, criador do método Vale, e eu ensino você a falar espanhol de maneira acelerada e efetiva. Bom, eu separei 5 dúvidas para responder nesse vídeo, tá? A primeira dúvida é da Fabiana Alexandre, e ela me pergunta o seguinte: como que eu irei saber se a palavra é heterotônica ou não? Bom, primeiramente, se você não sabe o que são palavras heterotônicas, eu vou deixar aqui nos cards para você conferir depois um vídeo que tem aqui no canal em que eu explico essa questão, tá? Mas respondendo a sua pergunta, Fabiana, infelizmente não existe uma fórmula mágica, né? E mesmo se existisse, sei lá, algum tipo de regrinha, né? Essa não é a melhor maneira de você aprender um conteúdo, tá? Aliás, muito pelo contrário. Porque quando você decora uma regra, o próprio nome já diz, você está decorando, né? Você não está aprendendo. Então, a melhor maneira de você saber se uma palavra é heterotônica ou não é seguir uma dica que eu falo sempre aqui no canal, que eu bato muito nessa tecla, que é consumir conteúdos nativos. Assista filme, série, escute música. Quanto mais contato você tiver com o idioma, mais você vai se familiarizando com essas palavras, né? Então, automaticamente, quando chegar a vez de você falar aquela determinada palavra, você vai simplesmente saber a pronúncia correta dela. Por quê? Porque você está acostumada a escutá-la, entende? Então, esse é o meu conselho para você e para todos aqui que acompanham o canal. Consuma conteúdos nativos. A segunda dúvida que eu separei aqui é da Zilma Pedroso, que pergunta: André, qual a diferença de cerdo e puerco? Olha, algumas pessoas dizem que a palavra puerco ela é mais utilizada quando a gente quer se referir ao animal que está destinado ao abate, né? E já a palavra cerdo nós utilizamos para o animal em si. Mas assim, sinceramente falando, é tudo a mesma coisa, tá? Essas palavras são sinônimas, ok? Tem países em que se usa mais a palavra cerdo, já em outros se utiliza mais puerco, assim como tem outros nomes também para nós nos referirmos ao porco, tá? Ao animal, por exemplo, chancho, marrano, cochino, enfim, todas essas palavras também significam porco. É mais uma questão de costume mesmo, de como cada país se refere ao animal, vale? A terceira dúvida que eu separei é do Alan. Bom, não sei se é Alan ou Alan, né? Mas ele pergunta, por que a palavra abuela tem o artigo lá e não ele? Bom, essa é uma pergunta bem interessante, tá? Tem até vídeo no canal falando sobre esse assunto. Eu vou deixar também aqui nos cards para vocês. Mas explicando para quem não sabe, para quem de repente ainda não assistiu ao vídeo, né? Em espanhol, quando a palavra começa com a letra A ou com HA também, e a sílaba tônica dessa palavra, ou seja, a sílaba forte, né? Ela for no começo da palavra, por mais que ela seja feminina, nós usamos o artigo masculino el antes dela, tá? E aí, provavelmente por isso que o Alan traz essa pergunta, né? Poxa, a palavra abuela começa com A, né? Por que não usamos então o artigo masculino el antes dela? Seguinte, porque a sílaba tônica da palavra abuela não é no começo, né? Nós não dizemos abuela, e sim abuela, abuela. Então, nesse caso, mantemos o artigo feminino. Diferente, por exemplo, das palavras alma, hada, que são palavras em que a sílaba tônica está no começo delas, né? Então, para evitar a chamada cacofonia, para eu não dizer la alma, la hada, que parece uma coisa só, né? Por mais que essas palavras sejam femininas, nesses casos nós colocamos o artigo masculino. Então fica el alma e
el hada, tá certo? Então você percebe que ajuda bastante responder as dúvidas dos colegas, né? Inclusive, eu quero saber de vocês, o que vocês estão achando desse formato de vídeo? Eu ainda vou responder mais 2 dúvidas, tá? Mas se você estiver gostando, já deixa o seu like, ok? Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho para receber em primeira mão todo o conteúdo novo que aparece por aqui, tá bom? E se você quer mais dicas de espanhol, me segue também nas redes sociais, no @vocêfalandoespanhol, que também tem bastante conteúdo bacana por lá, vale? Bom, continuando nossas dúvidas, a 4ª pergunta foi da Naya Terezinha, e ela quer saber o seguinte: se empezar e começar são sinônimos? Tanto faz eu usar um ou outro em uma frase? Bom, a resposta é sim, tá? Essas palavras querem dizer exatamente a mesma coisa. Então fica aí a seu critério se você quer usar uma ou se você quer usar a outra. E a última dúvida que eu separei aqui, não menos importante, né? É da Olímpia Fidelis, que pergunta: professor André, gostaria de entender a diferença entre para e Ásia. Bom, tentando explicar isso da maneira mais simples e objetiva possível, sem confundir muito aí a cabeça de vocês, a preposição para seria o equivalente ao nosso para mesmo em português, tá? Ou pra, como dizemos no dia a dia, né? Por exemplo, este regalo es para ti. Eres una persona importante para mí. Ou seja, bem tranquilo, né? Já a preposição Ásia, ela tem vários significados e por muitas vezes também ela vai ter esse significado aí de para, mas a gente vai usar mais no sentido de ir em direção a algum lugar, né? Ou de olhar em direção a alguma coisa. Vou dar alguns exemplos que acho que fica mais claro aí de você entender. Vamos supor que eu estou assistindo um filme, certo? Para assistir esse filme, eu tenho que mirar hacia la televisión. Ou seja, também tem esse significado de para, né? Mas é mais no sentido de ter que olhar em direção à televisão, né? Vou dar mais um exemplo. Este camino nos lleva hacia la playa. Então, esse caminho nos leva em direção à praia. Deu para entender a diferença? Nossa, pessoal, eu adorei fazer esse vídeo, de verdade mesmo, adorei tirar as dúvidas de vocês, é super gratificante eu poder ajudá-los. Então, se você tem alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários, tá? Quem sabe aí a sua dúvida não venha para o próximo vídeo, vale? Bueno, eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.